Bom dia, meus amados irmãos. Quero cumprimentá-los com a graça e a paz de Jesus. Desejar a todos vocês um ótimo domingo. Que a paz de Deus invada sua casa, sua vida, sua família. Que te abençoe poderosamente nesse dia. Hoje a gente dá início à nossa Escola Bíblica Dominical, na aula de número 4. A gente tem hoje aqui o privilégio de sermos ministrados aqui pelo nosso pastor Douglas do Carmo, que é pastor da nossa igreja, que é mestre em teologia e que vai nos abençoar nessa manhã. Desejo a todos que tenham uma ótima aula. Antes aqui da abertura, eu queria deixar claro para vocês que a transmissão sendo ao vivo, vocês podem eventualmente fazer qualquer tipo de pergunta, né, pertinente à aula, é óbvio, dentro dos canais de transmissão da igreja, tanto no Facebook quanto no Instagram. Coloque a sua pergunta, a sua dúvida, que em determinados momentos da aula aqui a gente vai estar abrindo um parênteses aqui para esclarecer toda ela e que a gente possa sair daqui extremamente edificado. Deus abençoe. Meu pastor, obrigado pela presença. Bom dia para você e que Deus te abençoe mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, querido irmão, querida irmã, estamos diante de uma lição muito importante. Então nós assim damos início à nossa aula de Escola Bíblica Dominical e é sempre uma grande alegria podermos estar aqui ministrando em nossa igreja. Deus abençoe você na sua casa. Como o presbítero Michel já disse aqui, a gente gostaria muito de interagir contigo. Então você aí, através do canal da nossa igreja, faça a sua pergunta e a gente vai tentar aqui, na medida do possível, emitir a resposta dentro do tempo que a gente se propõe a falar. Bem, nós estamos diante de um texto muito importante do apóstolo Paulo, e eu vou ler já o textual, mas antes disso eu gostaria de dizer a você que as cartas do apóstolo Paulo, elas são, na verdade, um grande diário de registros das suas orações. Paulo tinha o hábito e o costume de documentar, de escrever as orações que ele fazia a Deus, pelas igrejas que ele tomava conta, pelas igrejas que pastoreou, por muitas igrejas que cuidou. E a nossa lição de hoje, cujo tema é a iluminação espiritual do crente, ela trata-se, portanto, de uma análise da oração de Paulo. Uma oração que se encontra na carta aos Efésios, no capítulo de número 1 e o versículo de número 15. Nós não vamos ler a oração por inteira, apenas o textual, e a gente vai discorrer então sobre essa oração do apóstolo Paulo. O textual diz, Efésios 1,17: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. E nós temos então a verdade prática. A vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Você tem então a leitura bíblica que você pode fazer na sua própria Bíblia, ou na lição, Efésios 1, do versículo 15 até o versículo de número 23. Você vai ter contato ali com esse texto do apóstolo Paulo. Bom, o apóstolo Paulo, ao escrever esta oração, ele tenta mostrar para nós a dificuldade que é de se compreender os mistérios sagrados. Difícil nós, seres humanos, estar aqui falando de um Deus transcendente, de um Deus oculto, e que nós semanalmente pregamos, ensinamos e cremos que precisamos cada vez mais rapidamente buscar intimidade com esse Deus. E é uma grande dificuldade a gente pensar nisso quando se trata de um Deus escondido, de um Deus oculto. Porém, esse Deus se revelou na pessoa de Jesus de Nazaré. Ao mesmo tempo, torna-se difícil porque nós precisamos que esse Deus queira se revelar a nós. E para isso, Paulo então faz essa oração em Efésios, capítulo de número 1, versículo 17. E ele diz: eu peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que vos dê para o seu próprio conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação.
gosto sempre de dizer isso antes de a gente entrar propriamente aqui na lição. Paulo falando que Jesus Cristo tem Deus. Mas Jesus Cristo não é Deus? Por que Paulo diz então: eu estou orando para que o Deus de Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê para o conhecimento, o seu conhecimento, o pleno conhecimento dele, o espírito de sabedoria e de revelação? Eu gosto de tratar dessa questão tipificando praticamente como sendo uma espécie de triângulo da revelação. O que na verdade o apóstolo Paulo está pedindo aqui a Deus, está orando e registrando, e nós temos acesso hoje, é um pedido a Deus para que Deus nos dê o espírito de sabedoria e de revelação para o entendimento do mistério do Filho. Então, apenas um versículo, meu amigo Michel, ele consegue se enquadrar dentro da Trindade, dizendo: eu peço ao Deus de Jesus, que o Deus de Jesus nos envie o espírito de sabedoria e de revelação, e que esse espírito de sabedoria e de revelação nos revele o mistério do Filho, a vocação, as riquezas, a esperança no Filho. E sobre isso nós tratamos na lição passada, você que nos acompanhou. Então, o âmago da revelação, ela se encontra no Filho, e o Filho está sendo dissecado pelo apóstolo Paulo dentro do processo teológico. Então a gente precisa entender e realizar pessoalmente esse modelo de oração. É orar ao Deus Pai, para que Deus Pai nos envie seu Santo Espírito e para que o seu Santo Espírito possa nos revelar a pessoa do Filho. E quanto mais a gente compreende acerca do Filho, mais o Pai será glorificado através desse entendimento. Bom, grosso modo, é isso que o apóstolo Paulo está tentando aqui nos ensinar. No tópico 1 da lição, ele vai falar sobre a esperança da vocação e as riquezas da glória. Então, no subtópico ele vai falar ações de graças e intercessão. É quando então Paulo fala aqui para nós, através do comentarista inclusive, que a oração de Paulo é para que venha sobre nós esse espírito de sabedoria e de revelação, para que a gente possa encontrar o Filho, para que a gente possa entender o Filho. A gente precisa, nesse primeiro momento, ter contato com esse espírito de sabedoria e de revelação. Lucas, o que é esse espírito de sabedoria e de revelação? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. O comentarista tenta propor para nós que é impossível ter um conhecimento do mistério do Filho sem que o Espírito nos revele. É o Espírito que abre para os nossos olhos, aos nossos olhos, a possibilidade de se conhecer o Filho. O Filho. E eu gosto de citar um versículo muito interessante de 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 9 e 10, versículo muito interessante, que a gente conhece muito bem, que Paulo diz que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e que não chegou ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus, versículo 10, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Paulo então se pergunta: porque qual dos homens sabe mais as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém mais sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas Deus não nos deu um Espírito do mundo, mas um Espírito que provém de Deus, o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos então entender gratuitamente tudo aquilo que Deus nos dá. Então Paulo conclui: as quais também falamos, não com palavras da sabedoria humana, mas com aquelas que o Espírito Santo ensina, compartilhando coisas espirituais com quem são espirituais. Então, a partir desse versículo aqui que eu citei para você, fica mais do que claro como Paulo, para conhecer a Deus, para conhecer ao Filho, ele precisa da intervenção da terceira pessoa da Santíssima Trindade, isto é, o Espírito. Ele precisa que o Espírito revele o Filho para o nosso entendimento. Então o comentarista está corretíssimo quando ele diz assim: ele intercede para que seja concedido aos seus leitores, no caso aqui os leitores da epístola, o espírito de sabedoria e de revelação, ok?
de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo tempo o quão é impossível alguém perceber a glória dessas boas novas sem antes ter sido ensinado pelo próprio Deus. Então a gente precisa desse Espírito para o entendimento do Filho. Quem sabe, eu estou falando para você aí que está na sua casa assistindo essa escola bíblica dominical, você precisa talvez orar mais, buscar mais, pedir o auxílio do Espírito Santo. Agora que esse auxílio sirva nesse momento para você ter um conhecimento das coisas de Deus, para você ter um conhecimento melhor da palavra de Deus. Quantas pessoas, como o presbítero Michel, têm dificuldades às vezes de compreender a palavra de Deus? O Espírito Santo está aqui para nos apoiar, para nos ensinar, para nos mostrar, para nos ensinar, para revelar a sua santa palavra, a fim de que o Filho seja mais conhecido por sua igreja. Então é isso que o apóstolo Paulo vai pedir para nós nesse momento. Eu então estou orando, pedindo a Deus que Deus dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. No pleno conhecimento dele. O que Paulo tenta propor para nós nessa oração é uma faculdade especial que cabe ao Espírito de revelar uma porção do Pai a nós, seus filhos, a nós, sua igreja. Então, diante disso, eu quero te desafiar, nesse primeiro momento, a você buscar orar, assim como o apóstolo Paulo está nos ensinando. Eu estou pedindo ao Deus de Jesus, para que Ele nos dê um espírito de sabedoria e de revelação, para que a gente possa então conhecer o Filho e os seus mistérios, tá bom? Mais adiante, o comentarista vai propor para nós sobre a esperança da vocação, que é o que o apóstolo Paulo vai estar orando. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Eu estava conversando com um jovem ontem, pastor, e a gente falava um pouco sobre essa questão de sabedoria, a gente entra em outros assuntos, e a gente tem um entendimento, e aí eu falo uma visão um pouco mais ampla, mas é óbvio, sem generalizar, de que sabedoria a gente se adquire buscando ela através de leitura, através de conhecimentos de informação e, enfim, dentre tantas ferramentas que a gente tem aí hoje disponíveis para nós, livros, internet. Então, o texto diz para mim que existe um outro tipo de sabedoria que eu posso adquirir, fora a sabedoria secular que eu já tenho disponível, porque a gente acredita muito, eu volto a falar, que a gente precisa adquirir essa sabedoria, enfim. Aí eu me lembro daquele texto de Salomão, quando Deus se revela a Salomão e ele busca, ele pede, dentre todas as possibilidades que ele tinha, ele pede sabedoria. Como é que a gente consegue sincronizar, ou encaixar, ou acrescentar a sabedoria secular com a sabedoria de Deus? Existe diferença entre elas? Existe, sim, existe. Bom, respondendo em poucas palavras, eu diria que uma sabedoria humana, uma sabedoria puramente humana, é aquela que você adquire com a inteligência, não precisa necessariamente ser inteligente para ser sábio, com aquela que você adquire com a experiência da sua própria vida e tudo aquilo que você vem ao longo da sua vida adquirindo por experiências dessa mesma vida. Agora, a sabedoria divina, e é essa que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui, é uma sabedoria oculta em mistérios, como ele mesmo vai dizer na carta aos Colossenses. Então, o Salomão pediu verdadeiramente sabedoria para poder compreender toda aquela dinâmica de reino que ele estava diante. Então, mas ele vai fazer uma espécie de aliança com a sabedoria que ele já havia adquirido por meio da educação, por meio da experiência de vida. Então, a gente precisa fazer essa diferenciação. É muito importante essa pergunta, professor Michel, muito importante essa pergunta. Por quê? Porque há pessoas que associam a inteligência, o conhecimento, a informação à sabedoria. Não necessariamente. Tem pessoas que não têm nenhuma escolarização, como aquela que se diz sábio, e verdadeiramente é sábio no seu modo de falar, no seu modo de agir, no seu modo de pensar, no seu modo de se relacionar com o próximo. Então essa pessoa se caracteriza como sábio. É importante a gente entender que sabedoria é uma graça que se adquire do alto, já dizia o Tiago. Tiago já dizia sobre isso. Então o Tiago diz que algumas dádivas de Deus vêm do Pai das luzes, em quem não há sombra e nem mudança de variação. Então eu me refiro a esse tipo de sabedoria, que esse tipo de sabedoria
é uma sabedoria exclusiva, olha o que eu estou dizendo, é uma sabedoria exclusiva para os filhos de Deus, para aqueles que se relacionam com Deus. E tem limite para essa liberação por parte de Deus, da sabedoria? Eu acho que o limite seria o recebedor dessa sabedoria. Se essa sabedoria, porventura, fizer mal para aquele homem que a recebe, ou aquela pessoa que a recebe, essa pessoa pode represar a sabedoria que Deus tem derramado sobre a vida dessa pessoa. Bem, o apóstolo Paulo falou isso em 1 Coríntios, capítulo de número 13, que a ausência de amor faz cessar o conhecimento, faz cessar a sabedoria, faz cessar as benesses que vêm de Deus. Então eu diria que o limite será imposto pelo próprio recebedor dessa sabedoria. Só para a gente finalizar, não prolongar muito nesse tema, o pastor Sandro coloca aqui uma afirmação dizendo que no final Salomão não soube utilizar corretamente, e aí eu acredito que ele esteja falando da sabedoria. Qual é o ponto de vista do senhor acerca disso? Da sabedoria que Deus deu ou do conhecimento que ele adquiriu durante a terra? No caso do Salomão, o Salomão ele não soube valorizar aquilo que Deus deu. O Salomão especificamente ele não soube valorizar. O pastor Sandro está certo, um abraço para ele. Agora, faltou o problema de Salomão, é exatamente isso que eu falei no momento anterior. Deus derramou sobre a vida dele uma sabedoria, uma graça especial, mas ele foi vaidoso. Ele ficou vaidoso. Então, o que estragou? O que estragou esse fio que desce, esse canal dele receber a sabedoria? Foi o próprio recebedor. Então, a minha resposta seria: não há limites para Deus usar os seus vasos, usar os seus profetas, os seus servos, as suas servas. Agora, se isso trouxer algum tipo para nós de envaidecimento, se isso trouxer para nós uma glória pessoal, como diz o apóstolo Paulo, vai cessar. Então, quem se prejudicou, ou quem foi prejudicado, praticamente foi toda a nação. Mas o Salomão foi irresponsável com aquela dádiva que vem do alto, que vem de Deus. Bom, obrigado aí você que está participando aí. Vai ser um tempo muito bacana, muito especial. Então o apóstolo Paulo está falando sobre isso. É esse conhecimento que o Espírito quer nos dar, e esse Espírito deseja glorificar o Pai. E como eu citei no texto de 1 Coríntios 2, o Espírito Santo, meu amigo presbítero Michel, ele consegue trazer para nós revelações insondáveis de Deus. Porque o texto diz: qual dos homens sabe mais as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe mais as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, quando Paulo pede para Deus, para o Deus de Jesus, para o Pai de Jesus, que dê esse Espírito no pleno conhecimento dele, Paulo se reporta, pessoal, preste atenção, a uma sabedoria, a um conhecimento que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que ainda não chegou à compreensão humana. Ela está oculta em Deus. Então, como ele mesmo vai dizer: qual dos homens sabe mais as coisas do homem, senão o Espírito do homem que ele está? Assim também ninguém sabe mais as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O que Paulo está querendo dizer para nós é que o Espírito Santo é uma espécie de reservatório de um conhecimento oculto de Deus. Só que esse conhecimento oculto de Deus foi revelado. Foi revelado em quem? Na pessoa de Jesus Cristo. O grande mistério da revelação, o mistério da encarnação. Então o que Paulo está pedindo para nós é que a gente não cesse de ter o desejo de conhecer o Filho. Mas como assim eu posso conhecer o Filho? Eu só posso conhecer o Filho se o Pai desse Filho permitir ser revelado. Já permitiu na encarnação. Então é o Espírito Santo de sabedoria e de conhecimento que vai investigar as profundidades para trazer para nós essas elucidações, e que com isso nós seremos beneficiados, obviamente, que é o tópico que nós vamos passar agora, e Deus, o Pai, o Deus de Jesus Cristo, será glorificado. Passando adiante, Paulo então fala da esperança dessa vocação. O comentarista coloca um parágrafo aqui para nós muito interessante. Assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Gente, me parece que com o tempo, professor Michel, a gente perde
essa sensibilidade de entender, através das aulas que nós já passamos aqui ao longo desses domingos, o privilégio da nossa vocação, quem nós somos em Deus e o que Deus quer que nós sejamos a partir de todo o mistério que foi revelado antes da fundação do mundo, como a gente já falou nas lições anteriores. Então o comentarista coloca para nós, fazendo uso das palavras do apóstolo Paulo, que nós somos privilegiados por ter sido eleitos antes da fundação do mundo, e isso deve trazer para nós um senso de responsabilidade da nossa vocação, Paulo vem falando isso também nas suas cartas anteriores, tentando trazer para o cristão, trazer para o fiel, os seus leitores, obviamente, que a nossa vocação, que a nossa eleição, ela é de Deus, e ela traz para nós um senso de gozo, de felicidade, de privilégio e também, acima de tudo, de eleição. Mesmo sendo uma expressão que no mundo secular ela é meio que sectarista, mas quando a gente olha aqui do ponto de vista teológico, a gente precisa se regozijar no Senhor, porque Deus nos elegeu, Deus nos escolheu. Nós estamos aí com quase 8, um pouco mais de 8 bilhões de cidadãos desse planeta, e Deus escolheu você para revelar seu Santo Filho. Deus escolheu você para poder te usar nesse tempo. Deus escolheu você para poder fazer a diferença nesse tempo. Só que isso também nos trará responsabilidades. Então, olha a oração do apóstolo Paulo. Eu estou orando para que vocês saibam a esperança da vossa vocação. Em outras palavras, também é dizer, eu também estou orando para que vocês saibam para que vocês foram chamados. Você foi chamado para quê? Você foi chamado para dar testemunho de Jesus. Você foi chamado para poder glorificar, acima de tudo, a obra salvífica de Deus. Então, Paulo está dizendo, eu estou orando para que os cristãos entendam a razão, o motivo do porquê foram chamados. É chato falar isso, mas é necessário. Você não foi chamado ou chamada para ser meramente um espectador de Deus. Você não foi chamado tão somente para poder contemplar tudo aquilo que a igreja oferece semanalmente. Não, você foi chamado em Jesus Cristo para ser coparticipante de tudo aquilo que a igreja promove. Há espaço para você. Deus chamou você, Deus nos chamou, e essa beleza da vocação nós adquirimos antes da fundação do mundo. Como diz então aqui o comentarista, Deus nos chamou no passado, ok? Ele coloca aqui então para nós, seja uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo Jesus, da qual nós fazemos parte. Só que essa eleição, ou essa chamada, abrange o quê? Serviço e santificação no presente. Não é isso, meu amigo presbítero Michel? É isso aí, pastor. Só uma colocação aqui do Bruno, irmão do Ricardo. Ele cita 1 Coríntios 8, para falar nas palavras do apóstolo. O saber ensurdece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, não aprendeu ainda como convém saber. E aí ele faz uma pergunta como prioridade. Qual seria a nossa prioridade? O amor ou o saber? Ou você acredita que dá para caminhar tornando compatível uma coisa a outra? Olha, eu acho que é compatível. Eu penso que é compatível. Agora vai depender de cada recebedor. Acho que eu vou voltar a relativizar essa questão. Porque eu conheço pessoas, meu amigo Michel, que são, você conhece também, que são super inteligentes, que têm uma sabedoria e têm conhecimento. E são pessoas que conseguem aliar isso ao amor de maneira natural. Você sabe disso, natural. Agora tem pessoas que não sabem tanto e que se consideram às vezes vaidosos, prepotentes, arrogantes. A esse tipo de pessoa o conhecimento vai cessar. Ou eu diria que é um conhecimento meramente humano. Até porque se a gente pegar a palavra sábio, em Provérbios 9, vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então a verdadeira sabedoria começa no entendimento de que nós somos limitados no temor do Senhor. Óbvio, perfeita colocação. Então é importante deixar claro que não somente para o Bruno, mas também para toda a igreja, que na verdade o derramamento da sabedoria será precedido
por uma aprovação prévia desse vaso, eu diria, na minha insanidade, inclusive. Eu penso que Deus vai derramar para a pessoa certa. E ainda que Deus dê essa confiança para determinada pessoa, em algum sentido, é porque Ele entende que aquela pessoa pode fazer bom uso daquela graça, bom uso daquela sabedoria. Agora, volto a dizer, o que é importante a gente entender pessoal que está nos assistindo, é claro que é importante aliar. É claro que é importante. Agora, aqueles que se dizem saber e não expressam isso em fraternidade e em caridade, a meu ver, é vaidoso e nada sabe. Sabedoria sem amor é puro conhecimento. Puro conhecimento, puro conhecimento. E o que o apóstolo disse que vai cessar. A pessoa vai se perder no seu próprio conhecimento. Quantas pessoas tem? Quantos professores, quantos filósofos, quantos pastores começaram muito bem? Que Deus deu graça, que Deus deu conhecimento, Deus deu coisas inéditas. Só que aquela pessoa foi se envaidecendo, aquela pessoa foi se perdendo. E vai chegar o momento, volto a dizer, que não vai ser mais derramado. Então, Deus vai derramar a excelência do seu conhecimento em vasos de barro, vasos frágeis. E com relação à vocação, pastor, você Sim. colocou algo bem pertinente. A gente sempre acredita que fomos vocacionados e chamados, pelo menos essa limitação ela é bem pertinente para as pessoas que acreditam que o chamado está muito limitado ao tempo, ou seja, às reuniões coletivas. A gente acredita que a gente só exerce o chamado da gente ou a vocação da gente para determinado local, quando na verdade não é, né? Nós fomos chamados para sermos porta-bandeira do Evangelho, ou seja, a gente divulgar as boas novas a todo mundo. Isso, inclusive, é uma ordenança de Jesus, né? Ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Agora, quando a gente fala de vocação e aí a gente fala de chamado, qual é a diferença hoje entre vocação e chamado? Existe alguma diferença sobre isso? O que você pode explanar para a gente, por favor? Bom, acho que nesse momento talvez não teria condições de responder teoricamente, mas vamos tentar ir à prática. Na prática, eu acho que vocação e chamado seria a mesma coisa, na prática. Talvez, se a gente pensar um pouco mais, a gente consegue delimitar. A vocação, ela é universal. Ela é universal. Para todo cristão, independente da classe econômica, social, de entendimento cognitivo, inteligência, todos nós somos vocacionados. Agora, o vocacionado é subsequentemente chamado. Chamado para quê? Então, eu entendo que a vocação ela é universal e que corresponde a todo cristão salvo em Jesus Cristo, mas o chamado ele vai se diversificar. Uns serão chamados, todos são vocacionados. Vocacionados a quê, grosso modo? Vocacionados a testemunhar. Se é que eu consegui entender sua pergunta. Mas existem pessoas que são chamadas para testemunhar dentro da multiforme sabedoria e graça de Deus. Uns vão ser chamados para testemunhar de altar, de púlpito, outros vão testemunhar num congresso, outros vão testemunhar nas ruas, como sendo missionários e tal. Não sei se eu consegui te responder, mas eu entendo que a vocação ela acontece em escala total. O chamado é delimitado pelo próprio Deus. O chamado é delimitado pelo próprio Deus. É Deus quem delimita o chamado. Então, dentro dos dons espirituais, por exemplo, que nós acreditamos em 1 Coríntios 12, todos ali são vocacionados a buscar zelosamente os dons, mas esses dons vão aparecer de acordo com a soberania de Deus, obviamente, e com a inclinação pessoal de cada um. Se é que eu conseguir responder. Posso atribuir chamado a alguma questão de habilidade e vocação para um sentimento coletivo? Perdão. A vocação para a questão de habilidades e chamado para um sentimento coletivo? Todos somos chamados a quê? A pregarmos o Evangelho, e a vocação estaria muito mais atribuída àquelas habilidades ou dons que Deus nos dá de forma direcionada. A vocação do pastor Douglas, além do chamado de pregar, dar aula, ser um mestre, uma espécie de dom, enfim. A gente pode pensar por essa forma também? O que você acha? Não, você só inverteu. Então, assim, eu disse que a vocação seria o universal, você colocou o chamado como universal e a vocação como sendo pessoal. Está certo também. Está certo também. Porque, como eu falei, teoricamente, praticamente, são a mesma coisa. Chamado e vocação praticamente são a mesma coisa.
Então você pensou bem também, a gente poderia inverter e falar que o chamado seria universal e a vocação seria específica. Perfeito, não tem problema nenhum. Agora você fez uma colocação muito importante, que a vocação ou a descoberta da vocação está ligada àquilo que a gente também já vem fazendo. É lógico que aparecem algumas coisas, meu amigo, que a gente nunca fez. Eu vou dar um exemplo da minha própria vida, meu Deus do céu. Eu jamais pensei, a minha própria história jamais apontou para que eu um dia tivesse a possibilidade de produzir um livro. Você não me conheceu no passado, mas até o ano de 2009, eu não me via e ninguém que se relacionava comigo me via nessa possibilidade de escrever algum livro. Eu sei que meus livros não estão na categoria de livros profissionais, de editores, eu sei, entendo minhas próprias limitações. Mas eu vejo que isso é uma vocação. Eu vejo que isso é uma vocação. Mas eu também, Michel, e a todos aqueles que nos assistem, eu já falava dessa. Então eu já falava muito no meio das pessoas que eu me relacionava, eu sempre tinha uma palavra duradoura, eu sempre catalisava muitas pessoas em torno de mim. Não falo isso por nenhum tipo de vaidade, mas porque as pessoas gostavam de se relacionar comigo e eu com as pessoas. Então aquilo foi potencializado. Dentro da espécie da vocação, aquilo foi potencializado, então Deus me separou para poder falar. Então hoje eu falo no púlpito, eu falo diante de um quadro, eu falo para pessoas, eu falo nas ruas, como vocês também. Então eu entendo que, no caso específico aqui, para a questão dos livros, eu acho que aquilo realmente surgiu de maneira sobrenatural. Sobrenatural, eu diria. Mas eu entendo que a vocação, ela foi linkada com aquilo que eu já fazia, inclusive antes de conhecer Jesus. Eu falo um pouco da questão da vocação, porque isso aconteceu muito tempo atrás. Eu me lembro de uns testes de orientação vocacional, né, Ed? Que nos habilitavam a entendermos quais eram as nossas habilidades e capacidades dentro do perfil que a gente descrevia. E a partir daquele teste ali, ele acabava direcionando a gente para uma determinada profissão, alguma coisa. A nossa irmã Lucimar Barbosa fez a colocação: somos chamados de acordo com a nossa vocação para fazermos parte do corpo de Cristo, né? Sim. O pé necessita da perna para andar. Então eu acredito que seja mais ou menos isso. A vocação é o perfil ou habilidade que eu tenho em determinado segmento da classe de atribuições da igreja, ou seja, todos somos chamados e dentro das nossas habilidades a gente tem espaço aqui na igreja para a gente trabalhar, ou seja, fora da igreja também. Eu acredito que cada um tenha dentro de si uma habilidade pertinente que possa agregar no reino. Enfim, ninguém foi chamado e vocacionado para ficar de fora, né? Exato. Primeiro, ficar de fora não faz parte da eleição, como a gente já tratou. Agora, uma vez que essa pessoa é chamada, que isso, já falei, isso ocorreu antes da fundação do mundo. Então é inescapável, a princípio. A gente precisa descobrir o mais rápido possível a nossa vocação. E eu vou dar um conselho para você. Não é um conselho bíblico, não. Não é um conselho bíblico, não. É um conselho prático que eu ouvi. Quem sabe dá certo na sua vida? Deu certo para mim. Um rapaz falou assim para mim uma vez: Michel, você quer descobrir a sua vocação? Eu falei: poxa, quero, realmente. É simples, olha para dentro de você e perceba o quanto ou quando você fala da sua vocação sem saber, seu sangue ferve. Eu falei: poxa, não é só isso? Ele falou: Douglas, a vocação está dentro de você, você só precisa parir sua vocação. E sabe quando você vai parir a sua vocação? Quando você começar a olhar para dentro de você. Você ter um encontro consigo mesmo e perceber que quando você fala de determinado assunto, esse determinado assunto, ou seja, você não sabe, mas pode ser a sua vocação, seu sangue ferve. Você faz aquilo sem se cansar. Você ama fazer tanto aquilo ali que você não vê o tempo passar. Você ama fazer tanto aquilo ali que você pouco pensa em dinheiro, pensa mais na realização. Você pode estar diante da sua vocação. Pode ser a sua vocação, inclusive profissional. Pode ser a sua vocação, inclusive profissional. Então eu fiz da teologia a minha vocação profissional também. É importante falar isso, a meu respeito, porque as pessoas às vezes associam a teologia ministerialmente também, mas ela também é profissionalmente. Então eu percebi que eu tinha vocação para isso
investi naquilo, então hoje eu consigo unir a minha vocação ministerial e a minha vocação no labor teológico também. Então, olhe para dentro de você e descubra que você tem potencialidade. Inclusive, eu vou falar isso já, no próximo tópico, tá? E essas suas potencialidades podem ser descobertas da sua vocação, inclusive você tem fugido dela. Alguém mais? Podemos continuar? Em seguida, o apóstolo Paulo, ainda fazendo as suas petições, fazendo as suas orações, ele vai então nos apresentar outro pedido. Então ele diz, na oração, o apóstolo Paulo pede que os crentes, para que os crentes entendessem as riquezas da glória dessa herança. Olha que palavra difícil, pelo menos uma frase difícil. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Que esse chamado, que essa eleição, que essa vocação que se deu antes da fundação do mundo, ela traz riquezas de glória para essa herança. Para essa herança, ela traz riquezas de glória. Esse texto é muito complexo quando a gente estuda analiticamente esta oração, que estas riquezas podem se referir a duas coisas. A primeira, essa riqueza da glória é a própria pessoa de Jesus Cristo. Jesus é a nossa herança de glória. Seria isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu estou pedindo, Pai, para que o Pai dê o Espírito, para que o Espírito revele o Filho, e você, uma vez que tem posse, entre aspas, do Filho, isso se caracteriza como uma herança gloriosa, uma herança riquíssima, inestimável, impagável. Seria esse no primeiro momento. A segunda, são as heranças, ou são as riquezas, que decorrem dessa aliança com o Filho. Eu diria que essas duas possibilidades podem ser aplicáveis a nós nesta manhã. Então, qual é a nossa riqueza? Meu amado irmão, a nossa riqueza é a própria pessoa do Filho, é o Filho revelado, é o Filho no nosso entendimento, é o relacionamento do Filho no nosso coração. E isso só foi possível, segundo o apóstolo Paulo, porque nós fomos eleitos em Jesus Cristo, por isso a nossa eleição é no Filho, e o Paulo está orando para que o Espírito de sabedoria revele o Filho. Uma vez que a gente tem esse entendimento do Filho, o próprio Senhor Jesus falou isso, que o Pai só pode, o Pai revela ao Filho a quem Ele quer revelar. A quem Ele quer revelar. Então isso se constitui para nós uma grande riqueza. E isso é uma riqueza muito mais valiosa, Michel, do que ouro, do que prata, do que bronze, do que sonhos e do que desejos realizados. Essa herança, a primeira herança que o apóstolo Paulo vai tentar tratar para nós. E a segunda são as heranças espirituais, morais, materiais, espirituais, que decorrem do conhecimento do Filho. Amém. Só para colaborar com a sua explanação, a gente pode citar o texto de Mateus 6, versos 19 e 21, as palavras de Jesus, que diz o seguinte: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, onde nem os ladrões minam nem roubam. E aí ele finaliza: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Esse tesouro, riquezas, tem a ver com essa colocação do apóstolo em Efésios? Olha, eu não diria assim, tem a ver, tem, quando a gente faz essa leitura pastoral, né? O contexto mostra uma outra situação. Ali é realmente um combate à riqueza material. Esse texto que você acabou de ler é realmente um combate à riqueza material. Jesus Cristo então tenta mostrar para nós um outro tipo de riqueza. É isso. Só que no caso do apóstolo Paulo, é ter o Filho como a principal herança. Eu não sei se eu vou conseguir explicar bem agora, mas a nossa herança não seria nesse texto a eternidade. Seria nesse texto aqui do apóstolo Paulo a amizade do Filho, a presença do Filho na nossa vida. A presença do Filho revelado em nós, conosco, para nós, nos ajudando, nos trazendo o exemplo, como a carta aos Hebreus nos diz, o exemplo de um supremo irmão. Isso para Paulo se caracteriza como a riqueza de glória. É lógico que isso vai culminar lá em cima. E quando isso culminar lá em cima, aí sim é como se o texto de Mateus fizesse total sentido para nós. É esse tipo de riqueza que eu quero que vocês se inclinem. Seria um paradoxo entre estabelecer prioridades
as prioridades seriam as riquezas, não abrindo mão, é óbvio, das riquezas terrenas, mas que a gente se preocupasse muito mais na riqueza do relacionamento com o filho, na riqueza das bênçãos espirituais que Efésios nos fala, e que a gente hoje, trazendo um pouco para o nosso âmbito da realidade, a gente acaba, em algum determinado momento da vida, confundindo essas prioridades, dando prioridades, talvez, de forma mais demasiada às riquezas terrenas e muitas das vezes se esquecendo das riquezas estabelecidas antes da fundação do mundo, como o apóstolo fala. Perfeito. Pessoal, Michel é fera, né? Michel é fera. Exato, Michel. Agora veja que ponto interessante, meu amigo. Que ponto interessante. Essas coisas já estão adquiridas na eleição. O que Paulo então está orando? Para o cristão explorar. Então, essa herança, essa riqueza de glória, ela é inerente ao processo da salvação. Só que o cristão, ele vai se inclinar para outro tipo de riqueza, e quando o cristão automaticamente se inclina para esse tipo de riqueza, ele considera esta riqueza imaterial pobre, vil, desprezível. Isso se caracteriza como uma grande responsabilidade diante da eleição. Isso é uma grande responsabilidade diante da eleição. Então nós temos uma riqueza que precisamos explorar, só vamos conseguir explorar. Eu acho que tudo que eu estou falando, estou voltando ao início para que a construção fique bem inteligível. Então a gente só vai conseguir explorar mediante a revelação do Filho, permitido pelo próprio Pai. E uma vez que a gente tem contato com essa grande riqueza de glória, a gente precisa estabelecer o que você falou, estabelecer prioridade. Estabelecer prioridade. E, para passar a palavra, eu percebo que há uma carência nessa exploração da igreja, nessa exploração do cristão, na identidade do Filho. E aí, nesse caso, se revela concretamente para nós que as nossas ambições são as riquezas que decorrem do Filho, e não o Filho como riqueza. Deixando bem claro aqui que nem eu, nem o pastor Douglas, a gente diz que não se deve buscar bens materiais e adquirir riquezas. É óbvio, ninguém aqui é hipócrita de mencionar isso. Exato. A gente só tenta enfatizar, principalmente para a igreja, que a gente já tem algumas riquezas que a gente acaba muitas das vezes abrindo mão delas por causa da falta dessa questão das prioridades. A gente vê muita gente desistindo por tão pouca coisa, né, professor? Achando que Deus vai de alguma forma abrir mão dele e muitas das vezes a gente acaba não valorizando. Isso já ocorreu comigo algumas vezes. A gente não valoriza o valor imensurável do sacrifício de Jesus na cruz e de todo o plano estabelecido por Deus antes de tudo. E a gente acredita que Deus perde o controle a partir do momento que a gente erra, ou enfim, a gente não dá o devido valor que a gente precisa dar em decorrência de, quem sabe, uma falta de prioridade. Essa é a ideia da nossa conversa, tá, pessoal? Só para não achar, não é importante, então abre mão, enfim, a gente levar para um extremo. E isso é um perigo que a gente vive hoje, né? Essa polarização. Sair de um ponto para o outro com uma facilidade muito grande. É isso o tempo todo. Perfeito, perfeito. Então, uma vez que você entendeu esse princípio, saiba que Deus, na herança, nessa nossa herança, nos deu como herança o próprio Filho. O próprio Filho é a nossa grande herança. Se relacione com Ele. Faça essa oração de Efésios, capítulo de número 1, do 15 até o versículo 23. Explore esse texto e descubra que você tem coisas mais valiosas do que a riqueza material. Como disse o presbítero Michel, busque ser bem sucedido na vida, mas descubra acima de tudo que há uma riqueza tão próxima de você, que essa riqueza não se compara com a riqueza material. E isso foi adquirido não agora, não é por causa dessa lição de escola bíblica dominical que você está assistindo e está nos ouvindo, que você tem essa herança. Não, essa herança foi dada a você, segundo o apóstolo Paulo, antes da fundação do mundo, mas ela manifestou-se na encarnação do Filho. Olha, eu queria dar essa palavra pastoral aqui para você. Pessoal, nós estamos vivendo dias muito difíceis, um dia que a gente está sendo praticamente aterrorizado pelas mídias, pela rede social, pelos contatos humanos, que agora ficou bem pequeno, bem pouco. E a nossa herança é o Filho. A nossa herança é o Filho.
se agora nesse momento, Michel, a gente percebe que riqueza e pobreza não faz a diferença. Todos nós somos seres humanos, feitos de carne e osso, somos iguais, somos caveira, como na linguagem do rock. Agora, a diferença entre nós, cristãos, para todos os outros seres, todos os seres humanos, todos os brasileiros que não são, bem como todos os habitantes desse planeta que não são cristãos, é a herança, é o depósito, que Paulo falou para Timóteo: conserva o depósito. Essa é a nossa grande diferença. Nossa grande diferença. Então, se nós, que temos a herança do Filho, a herança gloriosa, essa riqueza, estamos temerosos pelos dias tão assustadores que temos vivido, você imagina quem não tem essa herança? Quem não tem posse da presença do Filho, da amizade do Filho, da virtude do Filho? Então, pensar que nós temos esta herança deve nos trazer paz, tranquilidade, esperança e acreditar, acima de tudo, que Deus está no controle de todas as coisas. Amém. Posso continuar? Vamos lá. Passando adiante, ele vai falar sobre a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. Eu gosto muito desse tópico. Você vai amar esse tópico, que é muito bacana, muito interessante. Primeiro eu quero fazer a leitura do texto de Efésios, para que fique melhor entendido. Se você pode aí na sua casa, leia a Bíblia, por favor. Efésios 1, 18. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam a esperança da vocação de vocês, e qual a riqueza da glória da sua herança dos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Ele vai usar uma série de palavras: sobreexcelente, grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Meu Deus do céu, isso é uma coisa muito grande. É verdadeiramente, olha o que o comentarista coloca aqui para nós. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do seu poder. Perceba que a palavra sobreexcelente é traduzida pela palavra upérbolo, hipérbolo, de hipérbole, ok? Que na forma adjetivada significa extraordinário. Meu Deus do céu. O apóstolo Paulo entende não somente essa herança com uma riqueza de glória, como ele entende como sendo sobreexcelente. E essa sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, a gente precisa pensar: o que é isso? É a grande pergunta que a gente faz. O que, na verdade, é isso? Agora, quando ele fala sobre essa sobreexcelente grandeza do seu poder, ele fala do poder de Jesus. Ponto. Muito simples. Só que não é o poder do Jesus terreno. E é aqui que entra uma novidade nesse texto aqui, para aqueles que nunca pensaram nesse texto. Quando ele chama esse poder de sobreexcelente e de grande ou de grandeza, ele se refere a um poder que habitou no Filho, mas diferente do poder que habitou no Filho quando ele andou por esse planeta nas terras da Palestina. É isso mesmo. E a gente consegue ter essa percepção lendo o próprio texto de Efésios. É só ler. Segundo a eficácia da força do seu poder. Que poder é esse? Ele exerceu esse poder em Cristo. Então, olha o que Paulo está nos apresentando. Paulo está nos apresentando uma espécie de poder diferente, ou numa instância maior, do que aquele que Deus exerceu em Cristo. Ah, não, Dom, eu não acredito nisso não. Então quer dizer que Paulo está querendo dizer para nós que sobre nós há um poder maior do que aquele que habitou no Filho? Sim, há. E qual é a diferença? A diferença está no próprio texto. Paulo diz que esse poder que está sobre nós hoje é um poder que Deus exerceu no Cristo quando o ressuscitou. Quando o ressuscitou, o colocando à direita de Deus e o sujeitando sobre todas as coisas. Então, qual é a diferença? O poder que habitou em Jesus durante o seu período terreno é um. O poder que habita em Jesus após a ressurreição é outro. Ele mesmo disse isso em Mateus 28. Agora, após a ressurreição, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus mesmo entendeu que havia uma instância de poder sobre a vida dele, enquanto ele era um ser humano. Nesse sentido, Jesus, embora fosse plenamente divino também,
Jesus estava preso a tempo, espaço e circunstância. Você sabe disso. Ele nunca deixou o seu lado humano. Agora, depois da morte e ressurreição, ele é plenificado de poder. Ele então retorna para a sua natureza inteiramente divina. Aí agora a gente volta para o texto que Paulo está nos apresentando. Paulo diz que é essa instância de poder que está sobre a igreja. Aí, o poder que está sobre a igreja é o poder de Jesus Cristo ressuscitado. É esse o poder que está sobre a igreja. E aqui é importante dizer, meu amigo Michel, que pelo menos que eu penso, se você discorda não tem problema, pode até colocar nos comentários. Mas eu penso que é a partir deste versículo, meu amigo, que a gente entende o texto de João, capítulo de número 14. Que Jesus certa vez disse que nós poderíamos fazer milagres, operações de maravilhas, não somente semelhante àqueles que ele fez, como também maiores. Aí a pergunta que eu faço é, eu não consigo acreditar, ou é possível acreditar que o ser humano pode produzir milagres maiores do que aquele que Jesus operou, que aquele que realizou? Eu diria que sim e diria que não. Eu diria que não, porque humanamente, e olhando essa perspectiva, eu vejo praticamente como impossível. Só que o apóstolo Paulo não está dizendo que esse poder se manifesta individualmente, mas esse poder se manifesta congregacionalmente. Esse poder se manifesta na igreja. Então significa dizer que Deus deu à igreja de Jesus, a igreja misteriosa de Jesus, a igreja mística e invisível de Jesus, ele deu um poder para esta igreja maior do que aquele que repousou sobre o Filho dele, humanamente falando. E para que ele fosse Senhor de tudo, diz o texto, ele deu a sua própria igreja. Veja como está escrito: ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o sentar à direita nas regiões celestiais, acima de todo principado e poder, potestade e domínio, e todo nome que se possa nomear, não só no presente, mas também, não só no presente século, mas também no vindouro. Agora 22. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E para ser o cabeça de todas as coisas, o que ele fez? Deu à igreja. Ele deu à igreja. Então, reconfigurando esse tópico, isso é muito importante dizer aqui, muito importante, tá? O poder que habitou sobre Jesus, o Jesus terreno, tinha uma instância. Quando ele morre e ressuscita, ele é plenificado do poder que sempre obteve, volta então à sua natureza inteiramente divina, ok? E Paulo diz, esse processo que ocorreu antes da fundação do mundo, em Jesus Cristo, ele derrama sobre nós a sobressalente grandeza do seu poder, nós os que cremos, mas esse poder se manifesta na congregação. Esse poder se manifesta na igreja. Parece difícil, mas não é. Mas entenda uma coisa. Talvez a gente não tenha a oportunidade de visualizar milagres tão grandiosos, tão incríveis até, como aqueles que Jesus operou. Mas eu digo uma coisa, queridos de Deus, a igreja é muito poderosa nesse planeta. Se você acha que esse planeta já está praticamente que desabitável, como meu professor já dizia, seria muito pior sem a presença da igreja. Você pode não ver, mas a igreja, nesse tempo que ela está aqui no Brasil e bem como na terra inteira, ela tem prestado um excelente papel para nós seres humanos, para a sociedade como um todo. A gente só não está pior por causa da presença misteriosa da igreja. O apóstolo fecha de forma perfeita, né? No verso 23 ele diz, o qual é o seu corpo, falando da igreja, a plenitude daquilo que a tudo enche em todas as coisas, ou seja, completo. Plenificou na igreja. Agora, muito crente não sabe disso, o presbítero Michel, muito crente não sabe disso. Por quê? Eu estava indignado, e vou demonstrar minha indignação aqui, porque os crentes acham que eu sou a igreja. Eu sou a igreja, então assim, eu que tenho poder, não precisa da igreja templo e tal, eu entendo o valor que se tem. Mas Paulo está dizendo que a plenitude desse poder manifesta na congregação. É essa a razão, meu amigo Michel, que ele faz a oração. O que ele falou na oração do versículo 15? Eu estou ouvindo acerca de vocês a caridade e não cesso de dar graças a Deus por vós nas minhas orações,
porque eu sei que vocês têm amor para com todos os santos. Ou seja, o que motiva o apóstolo Paulo a fazer a oração é o congraçamento, a reunião, o ajuntamento. Eu sei, crente de Deus, que nós não precisamos de uma estrutura material para poder expressar a nossa devoção a Cristo. Eu sei disso, mas dizer que não é importante a reunião, dizer que não é fundamental o congraçamento, você vai me desculpar. É exatamente no congraçamento que nós manifestamos, usar aqui uma linguagem católica, a Eucaristia. É exatamente na reunião, na congregação, que nós manifestamos a santidade, que nós manifestamos a invocação do sagrado, do divino. Dizer que isso não é importante? Dizer que isso não é importante? Eu manifesto aqui minha indignação, meu amigo. Eu sei muito bem que nós temos um pensamento até bastante coadunado com relação a isso, e eu não estou discordando, quero deixar bem claro, não estou discordando daqueles ou daquelas que entendem que verdadeiramente nós não precisamos de uma estrutura física como essa. Eu sei disso. Eu sei que é possível manifestar a fé em casa, de maneira ambulante, pessoal, encarnada. Eu sei. Agora, minha indignação são contra aqueles que se aproveitam desse momento, Michel, que as igrejas estão fechadas, para poder dizer que essa é a forma de expressar o cristianismo de Jesus. Você está de brincadeira? Eu não consigo acreditar nisso. Eu não consigo acreditar nisso. Então, como você pontuou aqui, o apóstolo Paulo está dizendo: essa sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, manifesta no ajuntamento. E no ajuntamento ele plenificou esse poder. Glória a Deus por isso. Alguém querendo fazer uma pergunta relacionada a isso? Eu posso passar? Pode passar, mestre. Só uma colocação rápida. Acredito que seja, para alguns, demonstrarem a essência do cristianismo, justamente para aqueles que não conseguem exercer dentro da sua própria casa, né? Talvez para esses sirvam. A partir dali ele possa viver o que ele tem que viver em Cristo na rua. Não estou negando a importância da coletividade. Sim. A gente pode discordar, e eu não discordo disso, quero deixar bem claro, mas negar a importância é ser muito irracional. Sim. Eu acredito que esse momento que a gente está vivendo, meu amigo Michel, está sendo um momento de encontros, de reavaliação de muitas coisas, inclusive dentro disso que eu estou dizendo aqui. Nós não temos opção. Nós precisamos fazer da nossa casa uma igreja como sempre foi. Como a gênese da igreja, como o Evangelho de Jesus começou. São as igrejas residenciais, são as igrejas da casa. E negar isso é impossível. E mostrar que isso não é importante, não é a gênese do cristianismo, de forma alguma. Mas sobre o que eu falo aqui nesse momento, é realmente um valor que tem uma congregação, sabe? O valor que tem uma congregação. E revela também uma coisa: se as pessoas conseguem estar bem em casa e não estão bem quando estamos reunidos em congregação. É uma deficiência, porque a pessoa também mostra que o isolacionismo para ela talvez seja um lugar de conforto. A pessoa vive bem no cristianismo caseiro, eu conheço um monte, que está aproveitando desse momento para poder estabelecer aquilo que já crê. Não, eu estou vivendo bem esse cristianismo caseiro, esse cristianismo na ausência de pastor, esse cristianismo que não me critica em nada. Então a pessoa vive bem esse modelo de cristianismo e tenta legitimar esse modelo de cristianismo partindo da origem do cristianismo. O cristianismo começou assim. E aí quando a pessoa então se estabelece em congregação, a pessoa não consegue. Isso vai também abrir precedente para a gente pensar que essa pessoa talvez tenha dificuldades em se relacionar com outras pessoas, a pessoa talvez tenha dificuldade em se relacionar com o contrário, e eu diria que a parte mais talvez preocupante, talvez essa pessoa não quer estar sob a autoridade da igreja, não quer estar debaixo da autoridade da igreja. Então a pessoa quer viver uma espécie de cristianismo emancipado, e quando na verdade, volta a dizer, o poder se manifesta de um sistema, seja ele religioso, político, comunitário, enfim. Agora a gente só consegue enxergar e só consegue abrir mão do sistema religioso. E a igreja é cheia de problemas, a igreja tem muitas pessoas hipócritas, a igreja tem muito mentiroso, a igreja tem muita pessoa interesseira, como se só na igreja tivesse esse tipo de problema.
E quando a gente vai para a Bíblia e a gente olha a Bíblia, a gente não vê Jesus mencionando a igreja terrena como uma igreja perfeita. Ele fala da perfeição da igreja mística, como você costuma falar. Pelo contrário, ele cita muitas, o apóstolo Paulo fala algumas cartas aqui também, tanto a igreja de Corinto, enfim, outras igrejas, que citavam-se vários problemas da igreja de Corinto, a principal delas, e tem uma parte interessante que o apóstolo Paulo, entendendo todos os problemas, ele começa a carta dizendo assim, a igreja de Deus que está em Corinto, ou seja, uma igreja de Deus completamente problemática, mas ele fala assim, a igreja de Deus em Corinto. E as pessoas não conseguem discernir esse ponto bem importante. As pessoas não vão conseguir, porque eu acredito que elas exigem uma perfeição do outro. Isso é covarde. Eu acho que isso é uma covardia que... Isso até de pastores, tá? De pastores, de cantores, de cantoras, e da família de pastores, de obreiros, de presbíteros, todo oficial. Geralmente, o fiel, o membro, a pessoa que vem à igreja, ela já quer partir do pressuposto de que esses homens que estão na linha de frente da igreja são infalíveis. Não são. Não são. E outra, a igreja é exatamente esse processo de santificação. Todos nós estamos aqui tentando melhorar. Todo mundo está aqui tentando ser uma pessoa melhor do ponto de vista moral, social, humano, familiar, paterno, enfim. Então, uma pessoa que se chateia, que se machuca com um deslize moral, com uma falta de delicadeza, com um problema de relacionamento, em outras pessoas, em outras palavras, essa pessoa revoga para si o título de impecável, e ninguém é. Jesus falou isso certa vez, quando disse para os fariseus, vai saber o que é misericórdia e quebra, e não sacrifício. Então, uma pessoa que requer perfeição moral, integridade já pressupõe que é total. De uma pessoa, ela não consegue se enxergar. E o pior, ela não sabe o que é ser ser humano. E tem muitas pessoas que classificam a bagagem espiritual, a vocação, o chamado que aquela pessoa porta, como uma desculpa, mas ele é homem de Deus, mas ela é uma mulher de Deus. Mas somos todos falíveis, somos todos falhos, suscetíveis a escorregos, e se a gente não olhar a vida assim, se a gente não olhar o Evangelho assim, você não consegue se conhecer, você não sabe quem é você. Eu diria isso. Só para a gente finalizar aqui o tópico, palavras da minha amiga professora Vanessa Rodrigues: na diversidade do corpo temos a oportunidade de manifestar dons e os frutos do Espírito. Na diversidade, cara falou. Na diversidade, sim. Agora, desde que essa diversidade, como o apóstolo Paulo elencou lá, ela possa ter, pelo menos o elo da corrente seja um amor, senão está tudo acabado. Agora, a Vanessa fez uma colocação extremamente perfeita. Exato, o corpo é diverso. Tem gente que dentro desse corpo ocupa o pé, a mão, o joelho, enfim. Mas todos precisam trabalhar para o estabelecimento saudável do corpo de Cristo. Perfeito. Parabéns, Vanessa. Deus te abençoe. Vamos lá, outra aí? Bom, caminhando então na lição, eu espero que vocês tenham gostado e também ter levado a sério essa ideia que o apóstolo Paulo está colocando aqui para nós, que a igreja manifesta a plenitude do poder de Cristo, tá? Espero que isso fique bem cravado aí em seu coração e em seu entendimento. Bom, a partir disso, o apóstolo Paulo então vai mostrar como isso se aplica à nossa vida espiritual, eu diria. O comentarista coloca assim: Cristo, então, é o nosso exemplo de exaltação. Por quê? Porque depois que Jesus passa por todo esse processo, diz o texto do apóstolo Paulo que o próprio Deus o colocou acima de tudo e de todos, de toda potestade, poder e domínio e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Então, todo esse processo que Jesus passou, o colocou na condição que ele sempre teve, mas historicamente isso é nos informado, Então ele vai estar à direita de Deus. E eles, para sujeitar todas essas coisas, deu a igreja, como eu falei. Então essa igreja vai plenificar a expressão máxima do seu poder
só que ele vai encher essas coisas. Olha só, daquele que a tudo enche em todas as coisas. Uma vez então que Cristo passa a ser o nosso exemplo, ele vai ser o nosso exemplo na ressurreição, na glorificação e na santificação. A gente não pode perder de vista. Por quê? Aquilo que a gente já vem falando aqui desde o início da lição. A nossa herança está intrinsecamente ligada ao Filho, ou ligada no Filho. Então o primeiro tópico que o comentarista coloca aqui é Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo ressuscitando dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai, ou seja, o Pai ressuscitou seu Santo Filho. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito a primícia dos que dormem. Eu gosto não somente de pegar esse texto aqui para poder dizer isso, mas o texto do Apocalipse, que eu gosto muito de Apocalipse, que é Apocalipse capítulo número 1, na altura do versículo 5, em que ele diz que é o primogênito dos mortos também. Daqui ele usa a palavra primícias dos que dormem, e ele coloca lá a ideia de primogênito dos mortos, ou seja, Jesus é aquele que inaugura para nós, somos beneficiados novamente em Jesus, uma vida após a morte. Ele inaugurou em Deus, Deus inaugurou no seu Santo Filho uma vida após a morte. Ele é o primeiro a ressuscitar dos mortos. Agora a gente precisa fazer uma pontuação aqui, que há uma diferença entre ressurreição e ressuscitação. A ressuscitação é o retorno da vida material, que há muitos testemunhos de pessoas que estavam mortas e então ressuscitaram, mas é uma espécie de ressuscitação. Como aconteceu com Lázaro de Betânia, por exemplo. Agora aqui está sendo falado de uma ressurreição total. O filho da viúva de Naim, exato, o filho da viúva de Naim. Elias, que promoveu também em Deus esse grande milagre. Mas aqui o que Jesus está apresentando para nós é uma condição de vida. Ah, meu Deus, eu fico pensando como os crentes têm dificuldade de falar sobre vida eterna. Nesse tempo então, Michel, eu fico indignado, manifesto meu protesto aqui ao vivo, que a gente precisa, nesse tempo, falar de vida eterna. A gente precisa mostrar para nós mesmos, nesse momento, que nós não estamos à deriva desse caos, ou nesse caos. Nós temos uma esperança. Essa esperança foi adquirida no sacrifício de Jesus, que é a vida eterna, a ressurreição. Então, amanhã depois, quando a nossa vida cessar, a gente tem uma esperança de que a gente não vai ou entrar nesse mundo adormecido, como a maioria dos filósofos creem, e também nós não vamos para um lugar de tormento e de dor eterno, porque temos a esperança em Cristo Jesus, somos salvos em Cristo Jesus, mas o que nos espera é uma vida melhor do que essa. Poxa, Douglas, como é que você sabe que é uma vida melhor do que essa? Eu nunca fui para lá. Eu sei que eu nunca fui para lá. Você também não foi. Mas nós vamos estar próximos de Deus, Michel. E eu diria, meu amigo, que vai ser o momento mais sublime da nossa vida, porque tudo aquilo que a gente crê, prega, ensina, vive, pratica, vai se tornar real. É a única forma de tudo aquilo se tornar real. Você não viu Jesus, você ainda não viu a Deus, mas esse é a nossa grande esperança. E quem vai propor isso para nós é Jesus Cristo. Isso é parte de uma das riquezas. Uma das riquezas. E se você está em casa, não deseja isso, não almeja isso, eu quero dizer uma coisa para você que já disse aqui na escola dominical, e talvez algumas pregações para aquele que já me ouviu. Eu desconfio, meu amigo, eu desconfio que Jesus ainda não voltou, apenas desconfio. Não é por causa dos ímpios, mas talvez pela própria igreja. Eu penso, se a igreja ainda tem o desejo de que Jesus volte. E se ela tem, por que não invocar nesse momento de catástrofe? Por que não invocar nesse momento? Eu sei te responder. Porque a gente ainda pensa em viver mais um pouco. O que não é egoísmo, não. A gente pensa nessa vida como sendo a única vida. Então a gente quer aproveitar, experimentar essa vida o máximo possível. Só que Paulo disse para nós que no terceiro céu tem coisas que não foi possível descrever em palavras humanas. Eu não quero acreditar
que aquilo que ele viu lá e não contou para nós seja inferior ao mundo de sofrimento e de dor que a gente vive hoje. Negar a dor da vida hoje é um subterfúgio extremamente desumano, eu diria. Você negar a dor, você negar os sacrifícios, você negar o quanto tem sido difícil viver nesses dias, é praticamente uma fuga do que o cristianismo verdadeiramente propõe, o auto-sacrifício. Então, diante de uma situação como essa, eu preciso que você peça a Deus que Ele volte. Preciso que a gente volte a orar a Deus. Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, em que finalmente nós deixaremos esse corpo material para entrar numa dimensão espiritual. E eu quero que você seja beneficiado por isso. Amém? Uma coisa de Cristo elevado à direita de Deus. Já estamos caminhando para o final. Paulo reforça o poder de Deus quando dá a elevação de Cristo ao trono, pondo a sua direita nos céus. Aqui está o foco da ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e sobre as forças do mal. Ponto. E nós estamos desfrutando dessa graça que o Pai concedeu ao Filho, de o colocar à sua destra e de colocá-lo na condição de sumo sacerdote, vivendo sempre para interceder por nós. Cristo está intercedendo por nós. Cristo cuida de nós. Nós somos beneficiados no Filho. Acredite, irmão, que a sua oração está sendo ouvida. Acredite que Deus está olhando o seu povo. Acredite que Deus está guardando o seu povo. E tudo isso foi adquirido através do sacrifício de Jesus Cristo. Cristo exaltado sobremaneira, por fim. Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado e poder, e potestade e domínio de todo nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, Deus fez Cristo o cabeça da igreja, e segundo, Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo na terra. Bom, finalizamos reforçando essa descoberta de identidade. Ao ler essa oração de Paulo, a oração de Paulo é para que os olhos do coração sejam abertos. Que os olhos do coração sejam abertos. Significa dizer que Paulo estava orando e escreveu porque a igreja que recebeu a carta ainda não estava plenamente consciente disso. E eu acho que nós, como igreja, também não estamos plenamente conscientes disso. Mas quem sabe nessa manhã, nessas horas que passamos aqui, nesses minutos que passamos aqui, foi suficiente para apenas abrir os olhos do seu entendimento e você compreender praticamente as riquezas dessa herança, a esperança da vocação, a sobreexcelente grandeza do seu poder, que manifesta na igreja, na congregação, de maneira plena, de maneira inteira, de maneira total, e que nós possamos então descobrir isso e viver debaixo dessa palavra, eu diria. Debaixo dessa palavra. Eu, antes de encerrar, eu gostaria muito de fazer uma oração. Temos alguma pergunta aí, meu amigo? Se tiver alguma pergunta, nós vamos responder. O pastor Santo ficou de fazer uma pergunta, até agora não compartilhou. Pode ser que depois a gente... Isso. Manda aí a sua pergunta. A gente ainda tem um pouquinho de tempo. Se você quiser mandar a sua pergunta sobre isso que nós falamos aqui, se alguma dúvida, alguma colocação que de repente não correspondeu àquilo que você de repente pensa, você pode colocar aqui. A gente é bem democrático nesse sentido. Mas o mais importante é entender que todas essas riquezas de glória se manifestam na igreja. Você vai fazer a oração final? Vou fazer a oração final. Deixa eu só compartilhar um finalzinho com vocês. A gente tem hoje, às 7 horas da noite, a nossa live, um culto de louvor e adoração a Deus. Vai estar pregando aqui o pastor Igor André. O pastor Igor é uma bênção, já teve algumas outras vezes, inclusive na escola dominical, ou pregando também para nós. Eu queria te fazer um convite, assista, compartilhe, participe,
divulgue essa oportunidade de bênção na vida de outras pessoas, para que elas possam ser alcançadas também, principalmente nesse momento de angústia, né, que a gente está vivendo, de certezas aí, porque quem sabe Deus não fale ao coração de cada um deles, como eu creio que vai falar. Queria também agradecer a presença do pastor Douglas, né, que nos abençoou aí nessa aula bem clara, bem explicativa, foi bênção de Deus. As pessoas aqui estão dando um bom testemunho, graças a Deus por isso. Queria pedir também que nesse momento, você que pode, você que é dizimista, você que é ofertante, a gente está num momento extremamente difícil. Você sabe muito bem das dificuldades e limitações que a gente está vivendo, e a igreja que faz, que quem é membro de Jacarepaguá pode validar e testemunhar de tudo aquilo que a igreja tem feito, principalmente nos bastidores, ajudando pessoas, ajudando famílias, participando nesses momentos de dificuldade. Então eu queria te fazer esse convite nessa manhã, você que é dizimista, você que é ofertante, que você possa continuar contribuindo para o crescimento da obra e indiretamente para o auxílio de todos aqueles que carecem nesse momento de dificuldade. Tem aquele texto, né, bem claro e bem conhecido, de que a mão direita faz, a esquerda não sabe. Então a gente não precisa ir para as mídias sociais divulgar o que tem sido feito, porém quem é membro, volta a falar, sabe de todo o trabalho nos bastidores que a igreja tem feito e tem abençoado vidas, e que você continue sendo esse participante. Né? Você tem aí na página da igreja as contas correntes da igreja, você que é membro, fique à vontade para abençoar a igreja, para abençoar a obra, e que você seja abençoado também nessa manhã. Tá? Obrigado mais uma vez, pastor Douglas, pela disponibilidade, pela aula, e quero deixar publicamente aqui minha gratidão e minha alegria pela sua vida. Você é uma bênção de Deus, você tem contribuído em muito para a minha caminhada, acredito na caminhada de muitos aqui, e é um presente de Deus tê-lo conosco em Jacarepaguá. Te dou aí o privilégio de orar e encerrar para mais a bênção apostólica. Amém, glória a Deus. Deus abençoe você, que Deus nos dê a graça de viver bem esses dias tão difíceis, que a gente possa se apoiar na palavra de Deus, não somente no domingo de manhã, domingo à noite, mas no decorrer de toda a semana. É a palavra de Deus que vai nos trazer conforto, segurança e esperança. Só lembrando, 9 horas da noite, terça-feira, a gente tem a aula da mesma lição para a juventude. Você que tem o desejo de participar, 9 horas da noite, terça-feira, você nos procure a liderança da juventude, a Nívia, a Bruna, a Débora, enfim, todos os que participam lá, e que você vai obter maiores informações. Terça-feira passada, o nosso pastor Douglas deu a aula para os jovens, foi uma benção também, e brevemente a gente vai ter outro momento de dúvidas e perguntas e respostas, que o pastor vai estar nos abençoando. Amanhã, professor quem? Terça-feira, o professor é o presbítero Silvio Antunes. Ele deve estar assistindo. Eu vou entrar lá para fazer pergunta demais. Pode perguntar porque ele é o cara. Beijo no seu coração, meu amigo pastor Silvio Fernandes Antunes. Vamos fazer uma oração então. Deus abençoe você na sua casa. Deus não deixe faltar o pão de cada dia. Que Deus nos prospere e nos faça felizes, ou mais que felizes, bem-aventurados nesses dias. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por esta manhã, por esse tempo que podemos dedicar ao estudo da Tua Palavra. Abençoa-nos, ó Deus, diariamente. E pedimos, ó Deus, segundo a oração do próprio apóstolo Paulo, abre os olhos do nosso coração, para que a gente possa ver, Senhor, a esperança da nossa vocação, as riquezas da glória, a sobreexcelente grandeza do Seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do Seu poder que manifestou no Cristo ressuscitado e que planificou-se, Senhor, no ajuntamento chamado igreja. Pai, que essas lições fiquem no nosso coração. Abençoa, Senhor, cada membro de Jacarepaguá, Senhor, cada filho, cada filha, Senhor, que nesse momento tem se demonstrado fiel, Senhor, nos recursos do dízimo e da oferta. Pai, derrama das Tuas bênçãos sem medida, Senhor, nesse tempo de escassez, para que ele ou ela, Senhor, possa entender que essa provisão veio do alto, Senhor. Eles entendam que essa provisão veio literalmente do alto, Pai. Ah, Senhor, no nome de Jesus, que tenhamos um culto mais tarde, ainda que virtual, Senhor, culto abençoado. Usa Teu filho, Senhor, pastor Igor, com poder e graça nesse tempo, trazendo uma palavra, Senhor, de reflexão, Senhor, na nossa vida, para a nossa vida nesse tempo.
Abençoa também nosso pastor Alex, toda a sua casa, toda a membresia de Jacarepaguá. Guarda-nos, Senhor, debaixo das tuas grandiosas asas, ó Deus, que assim sabemos que estaremos seguros. Senhor, pedimos a tua bênção sobre cada filho teu que está ligado, que esteve ligado, Senhor, no início dessa escola bíblica dominical. Pedimos a tua bênção também na nossa saída neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Até